Oi, turma. Vamos falar um pouquinho sobre imunidade de rebanho, né, ou de grupo, e será vale a pena. Aqui não é nenhum estudo estatístico, científico, né, é só um exercício de matemática para a gente ter uma ideia do que é isso. Bom, o que é imunidade de grupo? A ideia é o seguinte: você aplicar vacinas, né, na população, num grande número de gente, e esse grande número de gente que foi vacinado, ele não vai propagar mais o vírus. Ele não vai ter como se infectar. Se ele não se infectar, não vai propagar, não vai infectar outras pessoas. Então isso, o grande número de pessoas que fica imune, acaba diminuindo o contágio mesmo para aquelas pessoas que não receberam vacinas. Então esse é o conceito, você imunizar uma grande quantidade de pessoas através de vacinas para evitar o contágio. O problema é o seguinte: nós não temos vacina para esse vírus atual, né, para o coronavírus especificamente. Então, esse método o Donald Trump tentou defender esse método um tempo, o Boris Johnson também tentou, né, o primeiro-ministro britânico. Só que pela falta de vacinas, né, não tem um medicamento para essa doença, eles descartaram o plano deles. Uma outra ideia, o que é? Deixar rolar, deixar correr solto. Aí as pessoas vão se infectando, uma grande quantidade de pessoas infectadas adquirem os anticorpos, não consegue mais se infectar nem propagar o vírus. É uma outra ideia. A ideia é que algumas pessoas, né, defendem aqui no Brasil. O nosso presidente falou sobre isso, inclusive, até um número, né, que o vírus vai atingir 70% da população. Atingindo 70%, 50%, 60%, 70%, a grande quantidade da população brasileira vai ficar imune. E isso vai parar de transmitir o vírus. Mas tem um probleminha nisso aí, né? É a taxa de mortalidade. Imagina 70% da população brasileira infectada. E rápido, porque esse vírus ele infecta rapidamente, ele transmite rapidamente. Então, você ia chegar aí a 40%, 50%, 60% de infectados no Brasil, da população toda, num período de tempo muito curto. E nós estamos vendo aí, né, mesmo com algumas medidas de proteção, né, de quarentena, às vezes bem feitas em alguns locais, outras mal feitas em outros locais, nós já estamos vendo aí em poucos meses, em poucas semanas, inclusive, o caos que está na nossa saúde, né? Não está tendo hospitais, não está tendo leitos de UTI, não está tendo respirador, porque a quantidade de gente é muito grande. Então, o que acontece se 70% da população for contaminada, se deixar livre, se não tiver quarentena, se não tiver nada? Deixou livre. Então, vamos fazer esses cálculos aqui. Vou começar pela população do Brasil, né? Vamos arredondar para 210 milhões de habitantes, dados de 2018. A taxa de mortalidade é outro dado que nós vamos precisar. Notícias que no mundo, né, se você pegar todos os países, fizer uma estatística, está em torno de 3,74%. Então, isso é dado mundial. Aqui no Brasil, como é que está essa situação? Está em torno de 6,4%. Segundo dados da EBC, foi publicado isso aí em 22 de abril de 2020. Pouco tempo atrás. Então aqui no Brasil está uma letalidade maior. Outros lugares tem até maior, inclusive, outros menores. Mas vamos pegar essas duas taxas aqui, tá? Principalmente essa de 6,4%. E vamos partir dela e da população do Brasil, 210 milhões de habitantes. Bom, então nós temos nossos dados aí. População 210 milhões de habitantes. Taxa de letalidade 6%. Arredondar, tá? Poder ficar mais fácil os cálculos. E nós temos que 70% da população será infectada. A pergunta é, quantas pessoas que vão morrer com essa estratégia? Se você deixar liberado e infectar esse tanto de gente sem vacina. Essa estratégia é válida? Será que vale a pena adotar esse tipo de coisa? Então vamos fazer umas continhas rápidas aqui, tá? 210
milhões de habitantes. Se 70% se infectar, então vamos multiplicar aqui por 70%, tá? 0, e o 7 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. Como é porcentagem, tem que cortar 2 zeros aqui, que eu vou dividir por 100, né? Então o que sobrou? 147 milhões de pessoas seriam infectadas, né? Os 70% da população. Desses 147 milhões, 6% vão morrer. É a taxa de letalidade. Então vamos fazer aqui 6%. Vamos ficar por 6%. É claro que essa taxa seria... É difícil de calcular isso aqui. Por quê? Porque se você pegar... Como eu já falei, ela é um vírus que transmite rapidamente, uma doença que transmite rapidamente. Você vai ter uma quantidade muito grande de gente, dependendo de UTI, de respiradores, etc., de tratamento. Se essas pessoas não conseguirem, vai morrer gente em casa, vai morrer gente na porta de hospitais, nos corredores, etc. E muita gente. Então essa taxa poderia aumentar. Mas à medida que vai chegando nos 70%, 80% da população, o vírus parando de circular, aí começa a cair. Mas vamos manter esse 6% aqui no nosso estudo. Então vamos lá, 6 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. 7 vezes 6, 42, são 4, 24, 28, vão 2, 6, 7, 8. Minha porcentagem, vou dividir por 100. Então o que nós temos aqui de pessoas mortas no Brasil? 8.820.000 pessoas. Quase 9 milhões de pessoas, né? Isso com a taxa de letalidade do Brasil. Se fosse a mundial, que é aproximadamente 3,6%, vamos arredondar para 3% para ficar só na metade aqui, né? É a metade disso aqui, ó. 4.410.000 pessoas. Então, algo em torno de 4 milhões até 8 milhões de pessoas perderiam as vidas com esse tipo de atitude de liberar sem quarentena nenhuma, sem lockdown, sem nada. Em torno disso. Para a gente ter uma ideia, vamos pôr um gráfico aqui, tá? A parte azul é a população brasileira toda. E essa parte vermelhinha aí, ó, essa faixa vermelha, esse pedaço dessa pizza aí, representa os mortos em relação à população brasileira toda, se a taxa se mantém em 6%. Você vê que assim, não é um pedaço irrisório da pizza. Ainda mais se você pensar que é gente morrendo, né? É um pedaço grande. Mesmo se você pegar só 3%, olha lá, é uma faixa ainda também que você consegue notar a faixa. Não é um risquinho irrisório, você consegue enxergar esse pedaço aí. Você consegue ver que tem muita gente morrendo no país por causa disso. Então é isso, gente. Aí cada um agora pensa o que quiser pensar. Um abraço a todos.